Oi, gente! Hoje eu vou contar como que foi o meu treino de salto e vou mostrar tudo pra vocês. Vamos começar. Entrei com ele, já botei ele ao passo. Tá bem cheio porque tava tendo um campeonato lá, só que eu não fui pra participar. Eu fui só pra montar mesmo. A gente já começou o passo bastante, tava bem sol, era por volta de umas 10, 11 horas. Aí comecei trotando. Hoje foi uma aula que o meu professor deixou mais fazer livre. Então, tipo, ele tava na pista, só que eu tava trotando, galopando até a hora do salto. Mas livre assim, sabe? Sem ele ficar falando muito, sabe? Dizendo que eu tenho que fazer. Mas era uma aula mais simples porque a gente ia saltar, né? Então não podia cansar muito ele. Eu trotei pros dois lados, fiz trote sentado, mexi um pouco na boca dele, né, pra ele abaixar a cabeça. Fiz pouco círculo, porque eu não queria cansar muito ele. Voltamos ao passo, caminhamos bastante, tive um aquecimento muito bom antes. Depois fomos galopar, a gente galopou para um lado, para o outro. Primeiro um galope curtinho, depois um galope alongando mais um pouco. Fiz muito galope elevado com ele também, para não cansar muito ele. Ignorem que eu tava mexendo muito o corpo, mas é porque eu tava tentando fazer ele aumentar o galope. Aí sem querer ele mudou de mão, que ele tem uma facilidade para mudar de mão, assim, mesmo que eu esteja já na mão certa. Galopinho pro outro lado. E, gente, vocês não estão entendendo. Tava muito calor. Gente, eu ia começar a saltar, fazer um xizinho de 40 pra aquecer. E aí ele parou pra estrumar no meio do obstáculo, tipo, na curva. Achei que meu professor fosse brigar, mas graças a Deus ele não brigou. Aí a gente concluiu, a gente voltou, galopou. A gente tava na intenção de acertar as distâncias, eu começo sempre soltando baixinho com ele. Pra começar a aumentar, a gente ia fazer pista hoje, que era o primeiro dia de treino de salto da semana, que o resto a gente só tem feito plano assim. Depois a gente foi saltar e eu derrubei, que eu dei uma puxada na boca dele na hora que não deveria. Depois a gente entrou pra essa linha que era só de vertical. E aí eu dei um salto ruim, meu professor mandou eu parar. Era pra fazer 6 lances, depois a gente fez 5, mas era entre 5 e 6. Aí depois a gente começou a fazer o percurso, como eu disse, estava bem cheio, mas faz parte. Começamos fazendo essa linha aí de novo, em 6 lances. Esse outro salto foi mais ou menos. Mas tá bom, a maioria dos saltos que eu fiz eu gostei, meu professor gostou. Aí ele tava me explicando o que eu ia fazer no percurso. Se eu não me engano, a gente fez 2 percursos hoje. E aí, de mais ou menos 90 um metro. E aí a gente começou, né? Primeiro, ele tava me explicando, depois tava andando, esperando ele terminar de conversar. Resolver um problema, porque aí a gente ia começar o percurso. Bom, aí a gente começou nossa pista. A pista era esse verde em vertical, né? Tava bem altinho. Dei um salto bom, só que eu achei que eu fiquei meio pra trás na posição esporte. Eu tô meio troncha, mas é porque eu tava tentando fazer posição esporte no meio e empurrando muito com o quadril. Então, meu movimento ficou meio feio. Mas os saltos foram bons. Aí o 2 era esse Oxer. Eu achei que foi um bom salto, uma boa chegada. Aí o 3 era de novo o 1, verde, né? Agora acho que eu parei de me mexer um pouco. A distância foi, tipo, normal, assim, mas foi boa. Depois era essa curva fazendo 5 lances. Aí, esse aí foi mais ou menos, o outro foi bom. A gente fez 5 lances. E aí a pista em si foi boa, ele tava com ritmo. Aí meu professor depois falou como que ele achou, enfim.
Depois a gente vai fazer de novo. Aí eu tava meio mole na cela hoje, mas enfim, gente, tudo bem. Essa linha de novo, que a gente ficava fazendo entre 6 primeiro, e depois a gente começou a fazer 5. Foram bons esses saltos. E aí foi isso, depois eu fui caminhar ele. Depois fiz fazer muito carinho nele. Eu fui pra arena fechada porque tava muito quente. E a minha mãe foi dar carinho nele. Caminhei também ele bastante, pedi pra afrouxar a barrigueira dele um pouquinho, ele ficou mordendo a cerca. Depois coloquei já meu tênis pra não estragar minha bota e fui logo dar um banho nele. Hoje eu dei banho completo, aí depois tava mostrando ali que ele me segue, que ele é um menino muito educado. Aí eu fui lá pedir gelo pra ele, que eu gosto de botar gelo nas patinhas dele. Depois que a gente salta, eu coloco só na mão dele. Ele tem uma patinha branca que eu dou de tudo pra ficar branquinha, né? Aí eu vivo esfregando essa pata. Aí ignorei a minha meia de oncinha. Aí eu pedi pro rapazinho colocar gelo nele. Aí ele coloca, porque ele que sabe colocar, né? Eu não sei colocar. E aí ele coloca o gelinho já na pata e coloca as liguinhas ali. E foi isso.